Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai chegando aí para vocês, né, o momento de cada um. Eu estou aqui no bom dia, aproveitando esse solzinho de inverno, né? A temperatura tá bem boa aqui em Cachoeirinha hoje de manhã. Então, desfrutando um pouquinho desse conforto, né, de ter o sol entrando aí, a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês também a palavra que nós temos para o dia de hoje. Seja bem-vindo então para esse momento, que Deus abençoe para você, esse momento para todos nós, que ele seja um momento de trocas importantes. Bueno, nós estamos aí no estudo do Credo Apostólico, né? E aí temos a última parte hoje com vocês e compartilhar, que tem a abordagem da ressurreição da carne e vida eterna, né? A última parte que nós temos ali do terceiro artigo. E seguimos então com os comentários aí do Martinho Lutero e do Dr. Schwamm a respeito desses assuntos, né, que fazem parte do portfólio da nossa conjunto das nossas crenças, do nosso creio, né, como começamos lá no início do Credo Apostólico. Muito bem. Creio na ressurreição da carne. Esta é a frase que temos ali dentro do nosso Credo Apostólico. E aí o Martinho Lutero pergunta, né, o que crê segundo a Escritura a respeito da ressurreição da carne? E a resposta é: a Escritura ensina que no dia derradeiro Deus me ressuscitará a mim e a todos os mortos, de maneira que o nosso corpo, o mesmo que havia morrido, viverá novamente. Então, esse é um assunto bem complexo, né, para a gente pensar sobre ele, porque nós não temos, isso é uma promessa, né? É uma promessa que ainda não se cumpriu, nós não vimos isso acontecer ainda, diferente da promessa do nascimento de Cristo, que nós já vimos, né, acontecer. Já temos aí materiais ou evidências, né, bem claras a respeito desse acontecimento, e aqui nós estamos trabalhando com perspectivas, né? Estamos aí naquele mundo de transcendência. O que será, né, que nós vamos ver, como será. Então existe muita curiosidade em relação a isso. A Bíblia fala bastante a respeito desse assunto, mas ela deixa muitas coisas assim na ideia da promessa, né, na ideia da profecia. E aí tudo fica muito possível de ser discutido de formas diferentes. Então existem muitas abordagens a respeito do destino da humanidade, a respeito desse destino, desse corpo, dessa alma. Existem muitas controvérsias ainda durante toda a história da humanidade, sempre esse assunto foi pauta de debates longos, interessantes e controversos. Aí segue, não vamos conseguir ter uma resposta única porque não temos ainda a configuração disso de forma concreta, né? Precisamos acreditar, por isso está aqui, né, como um artigo de fé. Eu creio que sim, vai haver. Agora, o como, o quando, de que forma, isso não temos elementos suficientes. Então, pelos indicativos que nós temos na Bíblia, especialmente pelos comentários que Paulo faz ali em Coríntios, nós temos como formatar alguma ideia a respeito do assunto. E esse é o propósito aqui do catecismo, né? Então, o João, por exemplo, ele começa dizendo lá: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, essa é uma palavra bem clara da Bíblia, né? Que não tem dúvida que vai haver esse momento e que nós vamos passar por ele, só que não sabemos como que ele vai se configurar. Só sabemos isso, né? Quem fez o bem, para a vida; quem não fez o bem, para o juízo. Com que diferença ressuscitarão os mortos? Então vem a próxima pergunta aqui. Ele diz: os fiéis ressuscitarão com um corpo glorioso para a vida eterna. Os ímpios, ou seja, aqueles que não têm fé, porém, ressuscitarão para a morte eterna, isto é, para a eterna vergonha, desprezo e tormento no inferno. Então, a resposta é clara e simples, né? Em Daniel tem lá: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isto está escrito, né, bem assim mesmo lá no livro de Daniel. Então a resposta ela é uma cópia, né, da palavra de Deus como está escrita, né? Essa é a resposta, não é uma imaginação humana, né? Não é uma teologia
criada por algum ser humano, mas é a palavra de Deus clara e pura, né? Jó também fala sobre isso, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Isso é ressurreição. A certeza que Jó tinha de que ele teria esse encontro com Deus, de que ele teria esse encontro da ressurreição com o Pai Celestial. Então, lá em Filipenses, por exemplo, também diz, capítulo 3, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, nós sabemos como foi que aconteceu com Cristo, né? Porque Cristo morreu nas dores, nos sofrimentos, no martírio da cruz, mas ressuscita com um corpo glorioso, diferente, né? Ele consegue mostrar as marcas nas mãos e no lado por causa da incredulidade, lá, da dificuldade de crer do Tomé, mas essas marcas tinham desaparecido do corpo de Cristo, né? As marcas da cruz, da coroa, do sofrimento, da angústia, da humilhação desapareceram, o corpo glorioso era diferente, era perfeito, né? Perfeito, bom, bonito, e assim é também a promessa, como diz aqui, né? Ele transformará o nosso corpo, o Cristo ressuscitado vai fazer isso conosco também. Então podemos deduzir por aí que nós também teremos uma ressurreição gloriosa pela palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E também ele fala aqui, em Coríntios, Paulo diz, nem todos dormiremos, falando da morte, né? Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então essa é a nossa crença a respeito da ressurreição. Haverá uma transformação desse corpo de sofrimentos, dores e privações. Muitas morrem vítimas de doenças, né, que são altamente destruidoras ao sistema do nosso corpo. Isso tudo desaparecerá, será perfeito, seremos transformados, seremos um corpo de glória, né? Se morremos feios, diz lá na nossa liturgia, né? Morremos feios, ressuscitaremos bonitos, né? Então essa é a ideia da ressurreição. E em Lucas está escrito lá no Evangelho dizendo assim, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui a ideia de céu e inferno, né? Na parábola lá do rico e do Lázaro. Então há uma distinção sim de destino, aonde vamos passar a nossa eternidade. Ou no céu com Deus pela nossa fé, ou no inferno com o diabo por falta da nossa fé. Então essa é a distinção que a palavra de Deus diz, né? Isso é o que cremos, isso é o que buscamos como fonte de inspiração para a nossa vida de fé, né? Então, esses assuntos, né, eles estão muito claros aí na Bíblia. Não tem assim uma ideia de que a gente vá para um lugar transitório, esperar algum tempo. Também não tem nenhuma ideia na Bíblia de que a gente não vá, que a gente vai e volta e fica aqui purificando e purgando dentro desse mundo até que evolua para um estado melhor. Existem ensinamentos a respeito disso, né? Existem alguns segmentos religiosos, algumas linhas de religião e filosofia que ensinam esses caminhos, né, que são assim, né, de que vai parar em algum lugar, vai ficar no estacionamento, até que alguém faça algo aqui na Terra para empurrar essa alma para o céu. Um ensinamento que nós não conseguimos encontrar isso dentro da Bíblia, né? Não existe essa orientação. E o mesmo a respeito dessa possibilidade de uma reencarnação, de voltar e voltar e voltar e voltar para se aprimorar até que pague tudo que tem que pagar para depois então passar por um processo evolutivo completo. Não existe esse processo evolutivo completo na Bíblia. Existe uma transformação que o Cristo fará dos pecadores em salvos e perfeitos, santos filhos de Deus. Isso não é uma evolução humana, isso é um ato divino. É uma forma como Deus vai agir sobre nós. É Cristo quem vai nos dar o corpo glorioso. Não é um processo evolutivo nosso que vai alcançar isso. Então, nós não temos esses respaldos aí dentro da Bíblia para afirmar esse tipo de coisa. Podemos entender que sim,
seremos transformados, que sim, estaremos com Cristo no céu, que sim, esse corpo passará de um estado de sofrimento e angústia agora para um estado de glória, né? Porque isto é a promessa divina. Então, esta é a nossa fé. Creio nesse sentido, quando dizemos creio na vida eterna, creio na ressurreição dos corpos, é disto que estamos falando. E em seguida, então, vem a última parte ali, que é o quinto item do credo, que é sobre a vida eterna. E ali ele diz que diz a quinta parte do terceiro artigo, creio na vida eterna. O que significa, ou o que ensina a Escritura a respeito dessa vida eterna? Então a resposta temos assim: a Escritura ensina que a alma de todos os fiéis, ao morrerem, é levada imediatamente para Cristo, e que desde o dia derradeiro, corpo e alma estarão em companhia do Senhor, vivendo com Ele em eterna glória e alegria. Então, no momento da sua morte, é levado imediatamente para Cristo. Não tem tempo intermediário, não tem estação intermediária. É direto, é abrir e fechar de olhos e nós estamos lá. Né? Ou vamos estar lá nos braços de Cristo, ou vamos estar lá no inferno com o diabo. Não tem outra alternativa. Então, hoje nós temos esse chamado, né, dessa crença de vida eterna, dessa ideia de que sim, existe uma outra dimensão de vida, que é a dimensão da glória. Nós sempre falamos isso, né? Temos o tempo da graça, que é o tempo que vivemos agora, e aqui que está a nossa oportunidade, aqui que está o nosso tempo de cuidarmos da nossa alma, de atendermos às nossas necessidades espirituais, de fortalecermos a nossa fé, de praticarmos as atitudes, os valores e as virtudes cristãs, de buscarmos a prática da oração, do culto, da devoção, da Santa Ceia, do batismo e de todas as práticas religiosas que nós temos, né? O tempo é agora. Esse é o tempo que Deus está nos dando. É o tempo de amor, paz, perdão, convívio harmonioso. É o tempo da compreensão, da tolerância, do acolhimento. Esse é o tempo. É o tempo em que nós temos a liberdade de escolha e decisão sobre nossas atitudes. E Deus se coloca ao nosso lado para nos orientar através da sua palavra. Seja pela lei, nos colocando freio, espelho e norma, seja pelo Evangelho, nos colocando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Está tudo pronto. A palavra está pronta, a salvação está pronta, os caminhos estão prontos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele mesmo se oferece: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, estou convosco todos os dias. Então, existe uma série de elementos aí para serem considerados nesse tempo chamado tempo da graça. Tudo está a nosso favor para alcançarmos o céu. Todas as coisas estão prontas, todas as coisas estão colaborando para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Não significa que tudo está acontecendo como nós queríamos. Dores, sofrimentos, privações fazem parte desse tempo também, né? Mas não estamos sozinhos no meio dessas situações. No que diz respeito a processo de salvação e vida, tudo está pronto. Deus deixou tudo pronto e tudo certinho. Entregou para nós de presente, né? A nossa regeneração, nosso processo a nossa justificação e o nosso processo de santificação, tudo pronto, tudo encaminhado. Presente de Deus, pronto para nós. Venham porque tudo está preparado, né? Essa é a ideia. E realmente Deus deixou tudo pronto para nós. Agora cabe a nós a liberdade de querermos usar esse caminho, de querermos permanecer nesse caminho, de andarmos por esse caminho, de valorizarmos essas oportunidades, ou simplesmente rejeitarmos tudo isso e preferirmos, vamos ver no que dá. Né? A rejeição, segundo o que nós temos aqui na Bíblia, a rejeição implica em perda. Né? Rejeita tudo aquilo, não creio, então tá, não tem problema, não, perdeu tudo. Essa é a ideia. Agora, quer conferir, quer esperar para ver se é mesmo verdade? O rico e o Lázaro têm essa história, eles esperaram para ver, e era verdade. Né? Tinha céu e tinha inferno. E tanto é que o que estava no inferno disse assim: então manda alguém lá na terra para convencer os meus amigos lá de que tem, porque eles não vão acreditar e eles não querem acreditar. E a resposta é não, eles têm a palavra de Deus. Se eles não querem a palavra de Deus, se eles não querem aquilo que Deus deixou pronto, então não vai sair ninguém daqui do céu, não vai sair ninguém aqui do inferno para ir lá avisar que é verdade. Porque a verdade está na palavra revelada.
É ela que nós adotamos, é ela que nós abraçamos, é com ela que nós seguimos. Não querendo essa palavra, não tem outro sinal, não tem outra forma, porque Deus não se vê obrigado a estar nos convencendo. Ele anuncia para nós os seus planos e nos convida a fazer parte deles, né? Mas ele não tem essa ideia de que ele precise nos convencer ou provar para nós que o que está dizendo é verdade. Cremos, então cremos. Ou não cremos, esse é o caminho, né? Então a outra pergunta que tem aqui é: a quem será conferida a vida eterna? E ele responde: a vida eterna será conferida a mim e a todos os fiéis, porém somente aos fiéis, né? É de todos. Essa vida eterna ela não é uma coisa limitada a alguma quantidade de tantas mil pessoas. Existem algumas interpretações erradas a respeito desse número, né? Como se fosse um número fixo, né? De 144 mil pessoas, por exemplo, porque o Apocalipse fala a respeito disso, né? Essa simbologia bíblica, né? Existe todo um significado por trás dessa simbologia. O significado dos números, né, da Bíblia é diferente da nossa matemática. O céu é aberto para todos. Deus amou o mundo inteiro, para que todos do mundo que creem tenham a vida eterna. Então a vida eterna é para todos, não está limitado, não tem número X, não tem cota, né? É para todos, o céu é para todos, o lugar que Deus preparou é para todos aqueles que estão aqui. Se tem lugar para nós aqui dentro deste mundo, que é um espaço limitado, imagine no espaço eterno, que não tem limite, não tem começo nem fim. Caberemos todos lá sim. Teremos espaço para todos. Não haverá disputa de terras lá em cima, nem de poderes, nem de importância. Né? Todos seremos amados por Deus, acolhidos na graça dele. Essa é a promessa dele. Ele nos quer. Somos todos dele, somos todos oriundos de um modelo apenas dele, o Adão e a Eva, que ele fez. Todos os que vieram dali são de Deus e Deus quer de volta para si. Ele tem lugar para nós todos lá, né? Então vamos seguindo nessa direção. E agora, a última pergunta que nós temos nesse bloco aqui do terceiro artigo, que é: estás agora certo de que também tu entrarás na vida eterna? E aí, você tem essa certeza, né, de que você vai estar na vida eterna? A resposta sugerida pelo catecismo aqui é uma resposta sugerida, né? De que você poderia responder assim: estou certo sim, porquanto, segundo a Escritura, devo crer firmemente que assim como no tempo presente Deus me chamou, iluminou, santificou e conservou na verdadeira fé pelo Evangelho, assim já desde a eternidade me elegeu para a adoção de filho, para a vida eterna, e ninguém me arrebatará da sua mão. Essa é a ideia. Você pode ter certeza da vida eterna. Você não precisa ter medo de ter dúvidas a respeito disso. Você pode ter certeza sim. A certeza vai então da primeira certeza de que você foi chamado, congregado, iluminado e santificado. Isso aconteceu no teu batismo, isso aconteceu contigo. Né? Você passou por esse processo de recebimento e incorporação ao corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, pela tua fé, desde que você foi batizado ou convertido. Você está dentro dessa dinâmica de ser corpo de Cristo. E agora esse corpo de Cristo é um único corpo, é o corpo da ressurreição, e é nesse corpo que a gente está agregado. Enquanto nós estamos do lado de cá, nós continuamos recebendo o corpo e o sangue de Cristo através da Santa Ceia. E aí sempre aquela ideia, né, de que a Santa Ceia é um portal preparatório. Cada vez que nós vamos ali na Santa Ceia, é como se nós estivéssemos ali na porta do céu. Né? Do lado de lá do altar estão todos os triunfantes, do lado de cá estão os militantes, e nós estamos ali na porta, naquela entrada. E vamos, mas não é a hora de nós entrarmos ainda, nós recebemos o corpo e sangue de Cristo, o mesmo que está do lado de lá, para os outros, e voltamos para a nossa vida, seguimos nosso caminho e administramos nosso tempo, tomamos nossas liberdades, escolhas, assumimos nossas responsabilidades, comprometimentos, né? Seguimos o caminho do Senhor. Daí um pouco voltamos àquele portal novamente. E vamos ficar fazendo disso um ensaio constante, né? De ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, até um dia que vamos e passamos. Estaremos lá na glória com o Pai, né? Estaremos no caminho certo. Essa é a importância da celebração da Santa Ceia, constante, né? Permanente, contínua, né? Que é a nossa vinculação com esse Cristo ressuscitado, que nos garante vida eterna no céu.
Deus abençoe que você possa ter também esta certeza, que você possa ter essa segurança e possa fazer esse caminho com Deus, né? Na certeza de que nunca está sozinho, de que Deus sempre está do teu lado, tá bem? Deus abençoe você, sua família, seus amigos, que tenham um tempo feliz, que tenham um tempo bom para vocês aí. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, um bom tempo para vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.